O capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó está enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. O capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarram a faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso, né? Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11. O capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó está enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. O capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca.
Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarram a faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa, priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz, ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso, né? Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11, o capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó está enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. O capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarram a faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa, priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz, ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso, né? Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11, o capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó está enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó
sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. Capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador. A ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarram a faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso, né? Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11. O capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar. E no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó estava enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. Capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são um povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador. A ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarram a
faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso, né? Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11. O capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó estava enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. O capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso, né? Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11. O capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó estava enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. O capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês.
Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa, priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz, ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso, né? Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então, em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11, o capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó está enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. O capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem, quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos.
derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa, priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz, ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso. Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então, em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11. O capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó está enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. O capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus, e ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que as mãos do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa. Em torno da cintura deles despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa, priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz, ele os faz cambalear como bêbados. Então esse é o capítulo 12, a resposta de Jó ao seu amigo Zofar. Dizendo que toda essa situação que ele está passando, que ele não ignora, né? O verso 9 diz isso, né? Quem de todos ele ignora que a mão do Senhor fez isso? Então, em nenhum momento aquele no capítulo diz assim, não, eu sei que o Senhor está sabendo disso que eu estou passando, e ele não despreza que eu passe por essa situação como outras pessoas que já passaram por algo semelhante. Bom, então é isso para o vídeo de hoje, capítulo 13, próximo capítulo. O anterior foi o capítulo 11. O capítulo 12 do livro de Jó trata da resposta de Jó ao seu amigo Zofar, que no capítulo 11 diz a sua opinião do porquê Jó está enfrentando dificuldades, ou então um diálogo com Jó sobre como ele deve se comunicar com Deus sobre o que está acontecendo. O capítulo 12 diz o seguinte, então. Então Jó respondeu, sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês, quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus,
E ele me respondia, eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Isso é Jó dando a sua resposta. Quem está bem